Olá, eu sou a Regiane, sou terapeuta ocupacional infantil e hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Ana Lúcia sobre a maternidade não dita, porque muita coisa é dita, né? Mas tem coisa que a gente só descobre ali no dia a dia e é sobre essas coisas que a gente vai conversar um pouquinho. Então, Ana, se apresenta aí. Oi. Quem você é, mãe de quem, de quantos, como a maternidade chegou na sua vida e qual que é o seu tipo de maternidade? Bom, eu sou a Ana, eu tenho 34 anos, sou casada com o Lênis, sou a mãe do Lucas, de 7 anos, e da Lia, de 11 meses. Maternidade sempre foi uma coisa que eu sempre soube que ia ser mãe. Eu nunca pensei que eu não seria mãe na minha vida, né? E quando a gente se casou, foi uma coisa que eu logo quis, assim. Eu nunca pensei que eu não queria, que eu queria esperar muito tempo e tudo mais, né? Então, com 1 ano e pouco de casamento, o Lucas já veio. E eu sou uma mãe atípica, né? O Lucas, ele é um autista de nível 2 de suporte, não verbal, não desfraudado completamente. E essa maternidade veio com bastante desafios, né? Bastante desafio, não só para mim, mas como para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Aprender do zero a lidar com uma criança atípica foi bem difícil, mas Uhum. a gente conseguiu. A gente está conseguindo. E até pegando o gancho, assim, né, nessas questões de desafios que a maternidade atípica trouxe para você, né? O que você consegue identificar hoje, você com o Lucas aí com 7 anos, olhando quais que foram os principais desafios que ninguém te contou que você ia enfrentar numa maternidade atípica? Você Olha, conseguir meu, diagnóstico, o momento que você recebeu esse diagnóstico, como uhum. que você diria aí desses desafios? Assim, a maternidade já é um desafio por si próprio, né? Mas a maternidade atípica, ela mexe com muitas coisas dentro do seu coração, né? Com suas expectativas, com seus sonhos. Eu nunca pensei assim, olha, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho seja X ou Y, né? Mas eu pensei que um dia eu seria avó, né? Que ele teria uma vida normal. Mas a maternidade atípica me levou para lugares muito difíceis, assim, dos meus próprios sonhos, né? Das minhas próprias expectativas com relação a ter filhos, né? Ao que seria do futuro. A maternidade atípica te traz muitas incertezas, né? Se você faltar, como é que vai ser, né? Ainda mais no caso do Lucas ser um autista com tantas comorbidades, com tantas questões fortes do autismo, né? A questão de não ser verbal. Eu, no início, eu falei, meu Deus, né? Eu não posso faltar, eu não posso adoecer, eu não posso fraquejar, eu tenho que estar firme, eu não posso sofrer, né? Eu tenho que tocar para frente. Só que a teoria e a expectativa e a realidade são coisas completamente separadas, né? Então, houve um momento de luto, assim, de sofrimento, né? De quebra brusca de expectativa. Eu tive, assim, muita rejeição a, ao autismo mesmo, sabe? Não aceitei de início, não que eu não aceitei o fato dele ser autista, né? Isso eu notei primeiro, eu fui atrás primeiro, mas, assim, eu não aceitei, por que eu? Né? Por quê? E ter que lidar com seus próprios sentimentos a partir dessas perguntas foi mais difícil para mim. E não Uhum. acabou. Não é uma coisa que eu resolvi 100%. Tem dias que a gente passa, principalmente nos momentos que a gente vê o filho passando por uma crise, né? A gente fala, meu Deus, por que isso aí? De novo, Senhor. Mas eu acho que a principal dificuldade que eu enfrentei foi comigo mesmo, né? Com as minhas expectativas com relação à maternidade.
Ah, e a notícia que a sua maternidade seria atípica chegou com quanto tempo de vida do Lucas? Então, eu comecei a notar que o Lucas tinha dificuldade motora, em primeiro lugar, e depois a dificuldade verbal. Ele demorou para andar, e quando ele andou, ele tinha passos de patinho no início, né? Depois veio o passo equino. Então, eu percebia que ele tinha dificuldades com a parte motora. E eu via que o desenvolvimento dele, naquela época que ele era pequenininho, eu tinha outras crianças para fazer uma certa comparação de desenvolvimento, né? Então, eu percebia que ele era diferente. O Lucas não tinha o olhar, né, comunicativo, não tinha nenhuma facilidade verbal. Ele só tinha, ele só vocalizava, né? Não, mas não falava. E eu percebi a diferença, então eu logo fui atrás. Né? Então, com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, eu já tinha certeza que o meu filho era autista. Né? Uhum. O primeiro profissional que nós procuramos foi um fisioterapeuta, por causa do andar. E aí ele nos encaminhou para um neuro. Né? E aí o neuro falou assim, olha, a chance dele ser uma criança autista, para mim é de 80%. Vamos esperar mais um pouquinho, mas eu estou vendo aqui. E ele foi um ótimo profissional que nos atendeu de início. Mas nós tivemos uma experiência muito ruim com uma fonoaudióloga na época, né? Que foi grosseira, foi assim, não teve tato nenhum para lidar com a gente, principalmente comigo. Então foi uma experiência bem ruim. Mas assim, depois foi melhorando, né? A gente vai conhecendo outras pessoas vão fazendo indicações boas pra gente, e aí a gente conseguiu achar alguns profissionais, achei uma profissional assim excelente que foi a que ajudou a gente nessa caminhada. Mas a gente descobriu o autismo do Lucas por volta de 1 ano e 4 meses. Uhum. E durante essa trajetória toda, acho que tiveram vários deslocamentos, né, do seu tipo de maternar, porque aí você passou de mãe com um filho com um diagnóstico, se tornando uma mãe atípica, que depois enfrentou pandemia, pós-pandemia, a chegada de uma outra pequenininha aí, Sim, é, tipo, no lugar de mãe de dois, foi. e empreendedora, e várias outras coisas, assim. Então, como que você vai enxergando os desafios se deslocando dentro dessa trajetória? Assim, tanto eles te fortalecendo, mas também te colocando na trincheira e falando, e Bom, agora? assim, quando a gente descobriu, foi muito difícil psicologicamente para mim. E como a gente estava conversando ali antes, né? Eu tive que lidar com o meu ego em primeiro lugar, né? Porque eu falei, por que, meu? Por que eu? Né? Eu tinha tanta coisa para ensinar para ele, eu tinha tanta coisa para ver ele viver, para ver ele fazer e tudo. E por que tem que ser assim e tal? Então, primeiro foi essa sensação, mas eu tive muito apoio familiar. E, assim, o meu marido, o Lênis, ele foi junto comigo. Então, eu nunca me senti só, né? Eu nunca me senti tendo que lutar sozinha nessa trincheira, né? A gente estava sempre junto, sempre vivendo esses desafios juntos. E ele tomou para si mais do que ele para me poupar de muitas coisas. Ele tomou para si muitas das atribuições que geralmente a mãe, a típica, desculpa, ainda aqui, ali está puxando. Muitas das atribuições que as mães atípicas têm, ele tomou para si, né? Para que eu tivesse um alívio também, né? Para que eu também pudesse sair, para que eu também pudesse ter as minhas coisas particulares. Então, isso foi, assim, crucial para a minha saúde mental. Aí veio pandemia. Na pandemia, a gente não conseguia terapeuta, né? Então, o Lucas ficou aí mais de 1 ano sem terapia. Alguns terapeutas achavam que podiam atender ele por vídeo, então, assim, impossível, né? Para uma criança, nível 2 de suporte,
com tantas dificuldades de comunicação, para ele era impossível. Então, a gente ficou sem terapia. E aí foi uma regressão muito brusca. Né? O Lucas já estava se comunicando melhor, estava na fase de apontar, né? E de brincar, de aprender a função da brincadeira. E ali, de repente, ele foi cortado, assim, né? A gente tentou bastante, fazer bastante coisas em casa, mas a pandemia foi realmente um desafio muito grande. E aí, passou a pandemia, ó, eu preciso estudar, eu preciso me fortalecer profissionalmente. Por quê? Porque quem tem uma família atípica sabe que a gente não pode estar descoberto, né? Terapia é muito caro e convênios são difíceis. Então, é o que a gente pensou, a gente precisa estar fortalecido financeiramente para que, se você, né, se no caso meu marido tivesse alguma dificuldade no trabalho dele, eu estava pronta para entrar no mercado de trabalho e suprir as necessidades da família. Aí eu me formei, né, como designer de interiores, aí eu comecei a empreender dentro da minha área, né, e aí veio a segunda parte que você falou, vamos ter mais filhos ou não, né? E foi uma coisa que a gente sempre soube que queria ser pais de pelo menos 2 crianças, né? A gente sempre quis ter muitos filhos. Só que a situação do Lucas nos fez repensar essa quantidade de crianças, né? Porque a gente precisa oferecer para ele uma qualidade de vida. E com mais crianças, não que a gente não conseguisse, mas que a gente teria que mudar nossas prioridades, né? Então, a gente decidiu que a gente teria só mais uma filha, só mais um filho. E aí, quando a gente decidiu, logo que a gente decidiu, já engravidei. Foi muito rápido. E assim, tem sido muito bom, porque o Lucas, ele tá começando a desenvolver os afetos dele de uma forma muito mais saudável, mas também dificultou muito em outras áreas, né? A gente aqui tá sempre cansado, se desdobra, a hora de dormir é uma loucura. Mas sim, Rê, eu nunca me queixo de ser mãe. Para mim não é uma questão. Assim, ai, nossa, não devia ter tido filho, sabe? Ai, meu Deus, isso nunca foi uma questão para mim. E assim, eu vejo que eu devo ser doida. Porque assim, a minha maternidade é muito difícil. É difícil emocionalmente, é difícil fisicamente, porque eu vivo roxa, mordida, porque quando ele tem momentos de crise, ele pode despertar, isso pode despertar agressividade nele, e assim, a gente tem que conter ele fisicamente, isso é muito cansativo, né? E subindo e descendo atrás dele, a gente não pode perder a atenção dele um segundo, porque ele faz loucuras, peripécias absurdas, né? Coisas que, inclusive, são perigosas para ele, e a gente tem que estar sempre de olho, né? Então, sempre de olho nele, sempre de olho na Lia, sempre de olho nele. Isso é muito cansativo, mas eu olho e falo, ainda bem. Ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu tive coragem, ainda bem que a gente teve mais filhos. Vale a pena, sabe? Vale a pena todo esse esforço, todo esse trabalho, todo esse cansaço. Tudo vale a pena, mesmo assim. Vale muito a pena. E pensando nisso, assim, Ana, hoje, para mãe que você é de um menino de 7 anos e de uma menina de 11 meses, assim, com certeza você é uma mãe completamente diferente de 6 meses atrás, até 2 semanas atrás, que as coisas acontecem tão rápido com eles, que você, assim, ó, faz essas mudanças, assim, às vezes de um jeito bem repentino, que nem dá tempo de pensar, né? Mas hoje, olhando para a mãe que você é, de 2 filhos com as idades que eles têm, se você pudesse olhar no espelho agora, o que você falaria para essa mãe que você é nesse exato momento? Pode ser que amanhã as coisas mudem um pouco, mas o agora, assim, o que você diria para a mãe? Eu acho que para a mãe do menino de 7 anos, né, eu diria assim, olha, é o melhor que você pode fazer. É o melhor que você pode fazer. Ninguém pode falar para você que você está errando, né? Você está fazendo o melhor que você consegue. E é isso aí. Bora para frente, né? E
para a mãe da menina de 11 meses, eu falo assim, olha, parabéns. Parabéns que você não está dormindo, você não está descansando, mas você está conseguindo. Então, assim, eu vejo que existe uma culpa materna muito grande, seja de mãe atípica ou não. A gente sempre vive uma culpa materna, de que a gente não está fazendo o melhor que a gente pode fazer, porque a gente deu açúcar antes da hora, sem querer, sabe? Porque alguém interferiu na educação das crianças, ou porque a gente não conseguiu levar no parquinho essa semana, sabe? Porque eu dei lasanha a semana inteira, sabe? Ele não está comendo direito. Porque eu não sentei para brincar tal dia. Então, a gente começa a criar uma culpa materna muito grande, e a internet, as redes sociais contribuem muito para essa culpa. Existe especialista de tudo hoje, mas ninguém vem na sua casa te ajudar a dormir, colocar as crianças para dormir, a alimentar seus filhos, a cuidar da sua casa, né, a trabalhar. Então, eu acho que hoje eu teria uma mensagem bem mais positiva, sabe? Talvez se eu não fosse mãe atípica, eu teria outra visão, né? Eu acho que o fato de eu ser uma mãe atípica primeiro me amaciou muito e me deu muita empatia, né? Antigamente eu era um pouco mais crítica com relação à criação de filhos, até porque eu não era mãe. Mas quando eu me tornei mãe, que eu vi os desdobramentos que a vida toma a partir da maternidade, e quando veio a questão do autismo do Lucas, eu falei, gente, mãe não é ser humano, não. Mãe é, sabe, ela é uma coisa divina, sabe? É claro que a gente tem nossos defeitos, né? A gente tem nossas dificuldades, mas a mãe, ela passa por coisas muito surreais, né? Nessa maternidade e tal. Então, acho que minha mensagem seria bem positiva, sabe? Você está conseguindo, bora para frente, é só mais um dia, sabe? É só mais um dia debaixo do sol. Daqui a pouco o sol vai embora, nasce outro dia e você vai conseguir de novo, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a minha mensagem é só continua, só vai. Nossa, mas é realmente, né? Acho que, tipo, em todos os momentos é difícil, assim, você viver a maternidade pensando nas questões sociais que a gente vive, culturais, a parte socioeconômica também, que muitas vezes não dá para atribuir 100% a organização financeira para uma pessoa e a outra ficar responsável pelo gerenciamento da casa, dos filhos, da vida, assim, então, tipo, tem muita coisa. E ainda com isso vem esse peso extra que, às vezes, as informações que poderiam ser, assim, de apoio, de esclarecimento, né, de informação fidedigna, às vezes te colocam num limbo, né, dentro da internet, que você fala, tipo, para onde eu olho, para onde eu vou? Porque funciona com todo mundo e comigo não funciona. Sim. Né? Eu acho que a principal parte é essa. A internet, ela esclarece muito a gente, mas ela também nos confunde muito. Eu lembro de uma fase que eu não sabia o que dar para o meu filho comer, porque um profissional dizia, não, corta o glúten, corta a caseína, que ele vai melhorar. Aí outro dizia, não, não tem essa de glúten e caseína, só tira tal fruta, né? Tira a uva, tira isso, tira aquilo dele, que ele vai melhorar. Aí outro diz, não, o problema está no açúcar, só corta o açúcar. Então, assim, cada profissional acaba tendo uma opinião a respeito de uma coisa com a promessa de que seu filho vai melhorar. Só que o filho melhora como? Afeto, terapia e paciência. Entendeu? Bom atendimento, medicamento correto, na dosagem correta. É isso que faz o filho melhorar, né? É afeto, é amor. Criança precisa de tempo, criança precisa de beijo, de abraço, criança precisa de conversa olho no olho, mesmo que ele tenha dificuldade, né? Ele precisa saber que nós estamos interessados nele. Então, eu acho que mais do que esse monte de coisas que a gente ouve, é claro que opiniões profissionais são extremamente importantes, mas elas precisam ser assertivas, né? E elas precisam ser empáticas. Não pode colocar peso na mãe, não pode pôr peso no pai. Tem que ter só direcionamento, né? E com muito carinho, muito cuidado, porque a batalha já é muito pesada. Então,
não dá para colocar mais culpa, né? Aí você vai e tira todo o cardápio da criança que ela, ainda mais para crianças atípicas, a gente tem que lembrar que não é o caso do meu filho, mas opa, tudo bem aí? Não é o caso do meu filho, mas a maioria tem seletividade alimentar, né? Então acontece que às vezes se tira tudo que a criança come, né? Ou às vezes muda-se a rotina de uma forma que não ajuda aquela criança. Então a gente como mãe, principalmente mãe atípica, a gente tem que aprender a filtrar bem, né? Aquilo que a gente consome de conteúdo para as nossas crianças atípicas. Conhecer profissionais de qualidade e se apegar naquele ensino de qualidade, né? Para a gente ter uma mente catequizada de forma que, assim, que não piore a nossa situação, né? Mas que ajude a gente a viver uma vida dentro desse universo, a ITEA, com mais qualidade, né? Então, assim, hoje eu aprendi muita coisa. Tem conteúdo que eu olho na internet e falo, isso aí é só para vender apostila, né? E tem conteúdo falando, isso aqui vale a pena investir, investigar, né? Tem estudo científico a respeito disso, eu vou atrás, eu vou ver o que está acontecendo aí, né? Nas universidades, o que está sendo pesquisado, e aí sim eu tento pôr em prática, né? Eu acho que isso é muito bom. Ai, que bom, Ana. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar com a gente o seu tempo precioso, porque, gente, uma coisa que, assim, é sagrada no contexto de maternidade é o tempo. Assim, parece que ele vai reduzir de um jeito que você precisa eleger muito bem onde você flexibiliza, onde você não, e assim, obrigada de coração por ceder seu tempo precioso. Imagina, foi um prazer enorme. Obrigadão, Ana. Obrigada, Rê.